Esse é um tema muito sensível. As mulheres devem ficar em casa para criar os filhos ou devem trabalhar, realizar suas carreiras e cuidar de sua casa? Os preconceitos vêm e vão sobre as mulheres que trabalham fora e as que ficam para cuidar dos filhos. A situação às vezes é tão desconfortável que frases como escolhas pessoais ou melhores opções foram cunhadas para decisões familiares delicadas. Mas as perguntas continuam a nos incomodar. As mães que ficam em casa com os filhos não estão se realizando como mulheres? Ou as mães que saem para trabalhar estão arruinando a sua casa? Parece um assunto com bastante detalhes que não esperamos esclarecer totalmente nesse vídeo. O que queremos é propor um modelo histórico que possa lançar luz sobre essa questão. A questão sobre o papel da mãe no lar tem muitos ângulos e perspectivas. Isso ocorre porque somos fortemente afetados por nossas visões de mundos teológicas, doutrinárias, culturais e até mesmo econômicas. Uma mulher fica em casa ou trabalha fora de casa por muitos motivos, e na maioria dos casos não é uma questão doutrinária ou teológica. Pensemos, por exemplo, nas mães que são chefes de família. Em um post do Christianity Today intitulado As Mães Sempre Trabalharam, a autora do artigo, Hannah Nation, ficou particularmente atraída pela maneira como as mães puritanas realizavam seu trabalho dentro e fora de casa. Enquanto fazia aulas com Jonathan Edwards para seu mestrado em História da Igreja, Hannah se deparou com um título da historiadora Lauren, intitulado Good Wives. O livro acabou confirmando muito dos estereótipos que temos sobre as mulheres na era puritana, como a forte liderança masculina, acompanhada de clara submissão feminina e papéis públicos limitados para as mulheres, mas também revelou algumas facetas e padrões interessantes. O primeiro mito comumente assumido sobre as mulheres na era puritana era que elas não tinham nenhum papel na economia familiar, mas as mulheres puritanas eram responsáveis por grande parte do trabalho junto com seus maridos. Embora os empregos fossem claramente divididos, as mães puritanas trabalhavam. De casa, as esposas puritanas cultivavam a terra, fabricavam e criavam bens de consumo para a família, como roupas e outros utensílios domésticos. No entanto, seu trabalho não era insignificante nem diminuído pelo trabalho do chefe da família, muito menos relegado apenas ao trabalho de criar os filhos. Mas antes de prosseguir, é muito importante entender a época em que viveram as mulheres puritanas. A economia familiar era vital para o bom funcionamento social. Nos tempos pré-industriais, a família tinha uma economia própria, altamente autossuficiente. Um dos exemplos mais interessantes do que significava ser mulher nos tempos puritanos foi Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Sarah sempre foi retratada como a esposa e mãe puritana ideal. De acordo com um biógrafo de Jonathan, Sarah era a personificação do ideal puritano da indústria, em sua administração da agricultura, culinária, vestuário, lavagem, limpeza e cuidado da casa. Ela recebeu um fluxo constante de convidados ao longo de sua vida, também fazendo várias viagens de negócio a Boston, seu marido. Para as mães puritanas, trabalhar para e pelo bom funcionamento do lar e da economia familiar era simplesmente parte do papel de ser mulher. Em seu livro Love Your Body, a escritora cristã Nancy ressalta o fato de que os sistemas econômicos moldam os papéis de gênero. Ela diz sobre isso: nas sociedades pré-industriais, a maior parte do trabalho era feita na fazenda da família ou nas indústrias caseiras, onde marido e mulher trabalhavam lado a lado. As mulheres estavam envolvidas em trabalhos economicamente produtivos, enquanto os homens estavam muito mais envolvidos em criar e educar os filhos do que a maioria dos pais hoje. O que mudou tudo isso foi a Revolução Industrial. Tirou o trabalho de casa e essa mudança aparentemente simplesmente alterou drasticamente os papéis de gênero. O resultado foram papéis altamente restritos para homens e mulheres que, por sua vez, levou à definição mais estreitas de masculinidade e feminilidade. A Revolução Industrial moldou famílias à força e com poucas possibilidades de diálogo. As mulheres podiam trabalhar fora de casa em pé de igualdade com os homens. E em muitos casos, suas habilidades femininas eram mais exigidas do que as dos homens. O problema então com a Revolução Industrial não foi que ela deu trabalho para mulheres ou homens, mas que o trabalho saiu de casa e foi para a fábrica. Entre outras coisas, essa foi a razão pela qual milhares de crianças foram abandonadas em suas casas sem educação, e na maioria das vezes em situação de pobreza e abandono extremo, que desencadeou o movimento da catequese. Hoje vivemos à sombra do modelo familiar que a Revolução Industrial nos herdou, seja a família na Europa que nela viveu nos séculos 18 e 19, seja as famílias latino-americanas que abandonaram os campos e o trabalho agrícola para ir em massa para a cidade em busca de trabalho no século XX. A questão então é, o que a mulher puritana tem a ver com a mulher de hoje? Elas podem nos ensinar algo? A primeira coisa que devemos dizer é que o modelo puritano de sociedade está longe do ideal.
e não deve ser copiado, mas o que está claro é que ele tem muito a nos ensinar, principalmente porque sua perspectiva de vida sempre tentou ser moldada pelas escrituras, o que é muito importante para nós hoje. Também deve-se levar em conta que, diante das mudanças culturais e sociais que vivemos, é muito importante termos padrões consistentes do que significa o equilíbrio entre trabalho e família, que a Bíblia exige de nós. Em seu artigo, Hannah menciona algumas características de mães puritanas que devem ser modeladas pelas mulheres de hoje. Havia um traço ideológico no mundo puritano e foi cunhado na frase virtude da indústria. No entanto, isso não tinha nada a ver com nossos conceitos de salário, ficar rico ou ter uma carreira. Tinha a ver com o conceito protestante de trabalho, que toda a humanidade é chamada a trabalhar porque carrega a imagem de Deus que trabalhou para criar o mundo ao nosso redor. Portanto, para as mulheres puritanas, todo trabalho, não importa quão grande ou pequeno, notável ou discreto, era algo digno de honra. As mulheres da era puritana orientavam seu trabalho para aumentar o patrimônio familiar. Em muitos casos, elas ajudavam os maridos a administrar a economia familiar, economizando, distribuindo as despesas com sabedoria e também comercializando o que plantavam ou o que fazia com as próprias mãos. A vida comunitária também era importante, então as mulheres puritanas serviam seus irmãos, não apenas ajudando e doando seu tempo, talentos e recursos, mas cuidando dos doentes e sendo conselheiras. As esposas puritanas mais velhas desempenharam um papel importante em tornar os ministros e diáconos mais jovens, responsáveis e sábios no exercício de seu chamado. Lauren relata muitas histórias de mulheres mais velhas intervindo em situações de doença e morte, discórdia conjugal ou pecado sexual e hipocrisia por parte de seus líderes religiosos. Seu trabalho visível e invisível apoiou as igrejas locais e construiu o reino de Deus. Como a mulher puritana trabalhava no âmbito do lar, podia cuidar dos filhos, ao mesmo tempo que empreendia e colaborava com a economia familiar. Para eles, trabalho e criação dos filhos não competiam, porque ambos eram tarefas vitais. Os puritanos se preocupavam muito com a melhor forma de criar seus filhos, especialmente no reino espiritual. A formação da fé era dupla responsabilidade, do pai e da mãe. Embora o pai fosse o chefe da casa, nenhum dos pais tinha maior ou menor responsabilidade pelo acompanhamento, disciplina e discipulado dos filhos. No entanto, o dilema de hoje é a divisão que foi feita entre a família e o trabalho. Já devemos concordar que ambos os aspectos da vida são importantes e devem refletir a imagem de Deus. O conflito é que a economia e seu impulso tornam esses dois aspectos da vida cada vez mais separados. As famílias muitas vezes se tornam um acessório da vida e do trabalho algo central. Mas não queremos ser reducionistas ao enfrentar essa questão. Existem fenômenos muito comuns hoje que não eram comuns nos tempos antigos. Por exemplo, mães solteiras que devem conciliar a vida profissional com a vida familiar, raramente tendo a opção de ficar em casa. Portanto, o verdadeiro desafio é tentar equilibrar trabalho e família, e que aspectos da vida da mulher sejam cada vez mais integrados. A questão é que o trabalho e a realização pessoal são mais importantes do que nunca em nossa sociedade. O sucesso econômico profissional está acima da realização familiar e até mesmo o desejo de construir uma família. À medida que a taxa de casamento cai, e a porcentagem de filhos por família diminui, as famílias cristãs são chamadas a serem leves. Pela graça comum, hoje podemos experimentar mudanças na maneira como trabalhamos. O trabalho online está gradualmente substituindo o trabalho presencial, o que pode representar uma oportunidade para muitas mães cristãs recuperarem alguns ideais puritanos da família e para os pais liderarem sua casa enquanto trabalham dentro ou fora de casa. A resposta às questões que colocamos no início desse vídeo não deve centrar-se no dilema uma coisa ou outra, mas na forma como a mulher pode fundir os dois elementos. Trabalhe para honrar seu Criador, enquanto cuida, ensina e fortalece seus filhos e cuida de sua casa. Por fim, queremos responder as questões que colocamos no início desse vídeo. As mães que ficam em casa com os filhos não estão se realizando como mulheres? Ou as mães que saem para trabalhar estão arruinando sua casa? É claro que uma mãe que fica em casa pode se realizar tanto pessoal quanto profissionalmente. Vimos pelo exemplo das mães puritanas. Mas a mãe que sai de casa para trabalhar longas horas e faz o trabalho o centro e o motor de sua vida pode desgastar e até mesmo destruir a integridade de seu lar. E você? O que você acha? Você acha que as famílias cristãs hoje refletem o modelo bíblico do lar? Qual você acha que é a decisão correta para uma mãe cristã em relação ao equilíbrio, trabalho e família? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Olá! Seja bem-vindo ao melhor e mais completo material bíblico de alfabetização do Brasil. Você sabia que agora o seu pequeno pode iniciar os estudos bíblicos ou reforçá-los em casa? O Alfabetinho Bíblico é indicado para crianças de 5 a 10 anos e conta com mais de 200 atividades bíblicas divididas em 10 apostilas incríveis
que irão auxiliar na evangelização e alfabetização do seu pequeno. São elas: alfabeto bíblico, ditado mudo, labirinto, números, jogo das sombras, jogo da memória, caça-palavras, vogais bíblicas, perguntas e respostas e desenhos para colorir. Com esse material, o seu pequeno irá desenvolver uma maior percepção bíblica, criar uma conexão mais forte com Deus, se torna uma criança mais forte, equilibrada e amorosa com a família e amigos, se interessa mais em uma vida com Cristo, estimula a perda de vergonha de orar e reduz vícios em eletrônicos. Todo esse material chega no seu e-mail, você imprime no seu tempo e realiza com os pequenos no conforto de sua casa e quantas vezes quiser, pois o acesso é vitalício. Nós nos importamos com a evangelização dos pequenos e sabemos como é importante a vida com Deus, pois com Ele somos mais fortes, felizes e amados. Portanto, para que você não deixe essa oportunidade passar, nós preparamos uma condição única e exclusiva. Adquirindo agora mesmo, você irá receber 3 bônus exclusivos. São eles: uma apostila de histórias bíblicas, onde seu pequeno aprenderá sobre algumas das histórias mais famosas da Bíblia, apostila de recorte e cole, onde seu pequeno começa a desenvolver a coordenação motora de forma divertida e ilustrada, e uma apostila com cruzadinhas lúdicas, de maneira que seu pequeno irá aprender completando várias cruzadinhas com os nomes das criações de Deus. Corra e garanta já o seu, pois não sabemos até quando essa oferta ficará disponível. O seu pequeno merece esse investimento. Clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo e reforce a conexão do seu pequeno com Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.